Tarde a todos vocês de casa. Estamos aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês, com o programa Bolha Mental. Eu me chamo Mayara Queiroz e hoje nós temos uma convidada super especial. Quem me acompanha nas redes sociais já tem um spoiler de quem é. E para você que está assistindo agora, saiba que hoje a gente vai falar de assuntos. Você, mulher que está nos assistindo, e você, homem, que tem sua namorada, sua noiva, sua esposa ou pretende ter uma família, assiste e manda para as pessoas que faz sentido para você. Ela é mentora de mulheres, né? Ela tem se posicionado cada vez mais com relação a isso. Além disso, ela tem mais do que autoridade para falar no assunto, porque ela tem uma trajetória de transformação e vocês vão conhecer mais sobre isso. Jornalista, tem uma trajetória profissional também espetacular. A gente vai para um breve comercial, daqui a pouco nós voltamos e eu conto para vocês de quem a gente está falando. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV. Curta, comenta, compartilha, manda para as pessoas que faz sentido, tá absorvendo mais esse conteúdo, romper bolhas mentais. Esse é o objetivo, o propósito do nosso programa. Hoje a convidada, eu vou deixar ela se apresentar. Ela é uma profissional na área do jornalismo que já atingiu assim níveis espetaculares. Ela tem se posicionado cada vez mais com relação ao posicionamento feminino. E eu quero que você se apresente para o público de casa, Meire. Muito obrigada por ter vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Nossa, a honra é toda minha. Quando eu recebi o convite, de pronto eu já falei, estarei lá. Se é para falar da transformação, do que Jesus fez, eu aceito o convite. Meu nome é Meire Oliveira. Por muito tempo eu fui conhecida como Meire Borges no mundo da comunicação, do jornalismo. Trabalhei nas maiores emissoras, na Globo, na Record. Fui correspondente no Japão, para os brasileiros que moram no Japão, da Globo Internacional. E há alguns anos, há um ano e pouquinho, o Senhor me separou, fez assim, agora você vai sair desse lugar e vai vir para onde eu queria que você viesse desde sempre. E por desobediência, eu acabei trilhando alguns caminhos que atrasaram a minha bênção, que atrasaram viver o sobrenatural de Deus. Alguns erros, escolhas erradas que me moldaram, me amadureceram, mas que poderia ter sido um caminho mais curto se eu tivesse vivido em obediência e escutado o chamado de Deus antes. Hoje, o Senhor tem me posicionado para falar da transformação que Ele fez na minha vida, ajudando mulheres. E isso veio de uma forma muito espontânea, Má. Foi de uma forma muito espontânea. Posso contar um pouquinho de como aconteceu? Com certeza. No final de 2023, antes de casar, eu tinha falado para Deus que não fazia mais sentido eu trabalhar nas emissoras, no mundo corporativo, como jornalista, por uma série de razões. E eu pedi para Ele um direcionamento, eu pedi para Ele que me colocasse uma nova profissão, uma nova carreira, algo que eu pudesse fazer aliado à nova vida que Ele estava me dando, um casamento, que era algo que eu sempre sonhei, né? Me casar, ter uma família, cuidar da minha família. E aí eu me posicionei, eu falei, não, já que as marcas sempre me procuram para fazer divulgação de roupas, de produtos, eu vou fazer isso de uma forma mais profissional nas minhas redes sociais. Vou me posicionar como uma influenciadora de divulgação de marcas e produtos. E aí eu fui estudar como funcionava o mundo digital, porque embora eu trabalhe na comunicação há muitos anos, desde os meus 17 anos, esse mundo está sempre se atualizando, né? O digital se atualiza todos os dias. Sim. É algo novo todos os dias. Muito rápido. Muito rápido. É outra linguagem, é uma outra forma de se comunicar. E eu fui estudar para ver como funcionava. Falei, não, o objetivo é me profissionalizar e atrair marcas para que a gente possa trabalhar juntas. E isso aconteceu no começo desse ano. Em janeiro desse ano, eu me posicionei dessa forma. Só que todos os vídeos que eu postava, não tinha como falar de moda, por exemplo, sem falar do que foi o que aconteceu comigo. As roupas que antes eu apresentava,
que eram roupas sensuais, roupas que mostravam demais meu corpo e que eram roupas que chamavam a atenção para olhos de homens, principalmente, que acabaram me entendendo de uma forma errada, não a forma que eu queria ser entendida, mas de uma forma como a minha imagem se apresentava, de uma mulher talvez vulgar, vazia, sem conteúdo, embora eu tivesse, não fosse vulgar, as roupas que eu vestia, a forma como eu me apresentava, talvez me mostrasse dessa forma. E eu atraí para minha vida relacionamentos que só me usaram. Não culpo os homens, porque o caráter é individual, cada um cuida do seu caráter, mas eu comecei a pensar por que eu estou atraindo essas pessoas, por que homens que me ferem estão sempre atrás de mim. Já que internamente falando, não era isso que você queria para sua vida. De forma alguma, sempre quis ter uma família. Sim. Era o meu objetivo. Mas toda vez que eu iniciava um relacionamento, eram homens que me traíam, que me escondiam, que não me valorizavam. Então, eu fui atraindo esse tipo de padrão para mim. E aí, quando eu comecei a divulgar as marcas, eu tinha que falar isso. Sim. Eu tinha que falar, porque não era só mostrar a roupa. Ninguém me pediu para falar isso. Sim. Eu fui falando. E aí, os vídeos que começaram a atingir um público maior eram os vídeos que eu falava sobre isso. Da transformação. E aí, eu tenho entendido que o Senhor tem me direcionado cada vez mais para contar do amor dele, da transformação que ele faz na vida de quem está disposto a viver uma verdadeira transformação. Sim. E quando eu obedeci à voz do Senhor e comecei a mudar não só minhas vestes, mas a forma de pensar, a forma de falar, os lugares que não me cabiam mais, as mesas que eu tentava forçar ali para me encaixar em algum ambiente, eu fui entendendo que não era sobre aquilo, que o Senhor tinha mais para mim, que eu não precisava viver como todo mundo vivia, que na verdade ser separada e viver em santidade era uma liberdade para mim. E foi assim que começou em janeiro. Eu acompanho, né, a transformação que você tem, a mudança de posicionamento que você tem tido nas redes sociais e dá para perceber o quanto você tem impactado mulheres. Eu acredito que até homens também de alguma forma sejam impactados, porque, poxa, ela está se posicionando dessa forma e faz alguns homens, acredito eu, refletir. Qual o perfil de mulher que eu quero para minha vida? Então, acho que o filtro de alguns homens, quando passa a ter esse discernimento, também acaba mudando. Mas, obviamente, que o maior público impactado são mulheres. Agora, um ponto importante, eu conheço um pouquinho da sua história. Um ponto importante é que, para a Meire ser quem a Meire é hoje, a Meire passou por um processo de lapidação. Exatamente. Né? A Meire tinha um posicionamento, você falou aqui alguns pontos, e hoje você tem outro totalmente diferente. Teve um momento que teve um start na sua mudança, não necessariamente só com relação às marcas, à divulgação, mas um momento que Deus até te deu esse discernimento e mostrou, olha, não é isso que eu quero para a sua vida, não foi para isso que você foi criada, porque todos nós somos criadas com um propósito, mas é para esse outro caminho. Existiu esse momento? E se sim, como que foi? Existiu. Eu estava num momento muito ruim da minha vida, depois de descobrir que o último rapaz que tinha passado na minha vida tinha sido um rapaz que criou uma expectativa sobre casamento, sobre relacionamento comigo, mas que na verdade ele era casado. E para mim foi uma dor incrível, assim, uma dor horrível, algo que eu não desejo para ninguém. Eu sei que muitas mulheres vão se identificar com essa dor, porque é a dor de ser enganada. E dentro de uma história tão suja, dentro de uma história onde outra mulher foi ferida, né? Sim. Porque quando eu descobri que ele me traía, eu soube que ela também estava sendo machucada. Da mesma forma. E então ia contra meus princípios e valores, algo que foi muito doloroso para mim. Sim. E foi aí, estando no fundo do poço, que eu falei, chega, não é isso, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou atraindo esse padrão de homem? Porque o anterior a esse namorado, também, ele falou que era meu namorado, mas ele não me apresentava para ninguém. Quando chegava final de semana, quando ele queria sair comigo, porque não era sempre, ele sempre inventava alguma coisa que estava ocupado, trabalhando, mas quando ele decidia sair comigo, era sempre para um lugar mais escondido, mais, sabe, assim, onde as pessoas não me viam. E aí eu descobri também que esse mesmo rapaz me traía não só com uma, mas com outras mulheres e até com
mulheres, assim, garotas de programa, sabe? Nossa, Imagina o quanto de peso esse relacionamento trouxe para minha vida. sim. E depois desse foi esse outro moço que era casado. Casado. E aí eu falei, chega. E sendo mãe solteira, porque eu também fui mãe solteira Sei. por 10 anos. Sim. Eu tive minha filha de um relacionamento muito rápido que eu tive com o pai dela e encarei a maternidade sozinha. Cedo. Sozinha Sim. de tudo, assim, sabe? Então eu tive que ir atrás. Isso me ajudou profissionalmente, porque era eu por ela, Sim. só nós duas, então isso me fez ter garra para crescer dentro da minha profissão, mas foi um fardo, né? Querendo ou não, É um você desafio. levar uma maternidade sozinha, em todos os sentidos, Sim. acaba sendo muito cansativo. Acaba sendo não que ela seja, porque ela é minha paixão, A ela é meu princesa. presente. Mas o dia a dia de você ter que dar conta de Sim. tudo, sabe? De ter que bancar a parte financeira, é realmente muito pesado. E quando eu me dei conta que eu estava tendo uma postura que estava atraindo para minha vida esse padrão de homem se repetindo, eu entendi que eu precisava ser curada. Eu precisei de uma cura interna, de entender a minha verdadeira identidade, que Sim. tinha se perdido lá na época da faculdade, quando eu tentei me encaixar num padrão, num perfil, sabe? Porque até então eu era uma mulher que ia na igreja. Até meus 17 anos, eu fui criada na igreja. Berço evangélico. Num berço evangélico. Tá. Desde criancinha, minha mãe sempre me levou. Mas com 17 anos, eu fui apresentada a um mundo novo na faculdade. Sim. E ali eu perdi a minha identidade e o inimigo usou ferramentas para me atrair, para me encantar, de normalizar, por exemplo, ir para uma balada, tomar bebida alcoólica, mudar minhas vestes, colocando roupas mais sensuais, mais curtas, mais chamativas. Sim. A normalizar, por exemplo, ficar com um rapaz na balada, por exemplo. Isso tudo foram caminhos que eu fui trilhando, escolhas erradas que me fizeram atrasar a bênção de Deus na minha vida, porque eu já conhecia a verdade. A verdade já tinha sido apresentada para mim, eu já tinha aceitado Jesus. Eu já sabia a verdade, sabe? Mas o inimigo me cegou. Ele me cegou e eu fiz escolhas erradas, que fez eu trilhar um caminho de dores que eu não precisava ter trilhado. Sim. Não era o que Deus tinha para minha vida. E depois desse último relacionamento, que eu tinha sido enganada, eu falei, não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu saí das redes sociais, bloqueei, deletei Total. tudo e entrei numa imersão comigo mesma. Eu tinha ido buscar em autoajuda. Eu fui buscar Sim. em autoajuda, fui buscar na meditação, fui buscar nessas coisas, assim, Sim. sabe? Ai, Um autoconhecimento. Foi mergulhar para dentro de você nesse momento. foi. Mas não foi ainda aí que veio minha transformação. Foi quando eu, de fato, vi que não tinha outro caminho, que seria Deus. Foi num dia de muita dor, eu lembro exatamente. Foi num Sim. dia de muita dor, onde eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, numa crise moral, existencial muito grande, um pouco antes dos meus 40 anos, que eu falei, Senhor, me molda. Eu quero viver de acordo com o que o Senhor tem para mim. Eu não me importo se eu tiver que reduzir o meu padrão financeiro. Eu não me importo se eu tiver que mudar minhas vestes, viver separada para Ti. Eu não me importo. Mas só me faz fazer isso. Eu não sei como fazer. Só me mostra. E eu acho que Deus, Ele me ouviu, sabe? Ele me ouviu. Ele viu assim, agora eu acho que ela está preparada. E Ele começou a me moldar. Como eu falei, as roupas eu fui mudando. Os homens que chegavam até a mim não eram mais homens que buscavam o meu físico e uma hora, até porque eu tinha força para dizer não. Uhum. Eu tinha força para falar, não quero, não vou sair com você, não quero. E fui me separando mesmo para esse novo momento. E aí teve um dia que eu cheguei em casa e orei a Deus, e é engraçado. E é engraçado porque eu tenho uma fronha em casa que eu vi esses dias. Eu achei ela esses dias, que ela estava dobrada, eu nunca mais tinha usado ela. E quando eu vi, ela estava lavada, mas ainda estava com manchas de maquiagem. Sabe, quando eu lembro que foi um dia que eu cheguei
nesse dia que eu cheguei em casa e eu chorei no meu travesseiro, assim, na minha cama, ajoelhada. E eu chorei, chorei, chorei a madrugada toda e clamando ao Senhor pela misericórdia dele. E eu achei essa fronha. E essa fronha tá guardada, porque ela tá ainda com essa maquiagem desse dia. Ainda tá. Ainda tá, porque... E eu lembrei do Nossa. que o Senhor fez comigo a partir daquela noite de quebrantamento, sabe? E aí foi um trabalhar, foi assim, gradativo. Depois eu voltei para as redes sociais, o que eu postava não era mais sobre o empoderamento de uma mulher solteira, porque a minha narrativa era Sim. essa. Era, porque é possível dar conta de tudo sozinha, olha, alcancei o meu auge profissional, olha as coisas que eu conquistei sozinha, sem nenhum homem. Era essa a minha narrativa, querendo provar para mim mesma e para as pessoas que tudo bem viver sem Deus e sem ajuda de homem, sabe? Só que internamente falando, eu tava existia um vazio totalmente imenso. Eu olho as fotos de antigamente e eu vi uma dessas fotos recentemente que eu estava buscando para fazer uma apresentação. E eu falei, eu postei essa foto? Olha o meu olhar. Meu olhar era de tristeza. Eu estava toda produzida, maquiada, cabelo feito. Era uma foto profissional, com roupa bonita. Sim. Mas o meu olhar denunciava, entregava aquilo que estava dentro de mim. Uma tristeza, um vazio, um olhar de perdido. Um olhar assim que, sabe, sem esperança. Sim. E tudo que a gente tem aqui dentro, ele fala mais alto. Coração alegre, formoseia o rosto. E o oposto também é verdadeiro. É verdadeiro. Sim. E eu tava nessa, eu tava numa fase muito triste, muito deprimida. E eu vi essa foto e eu falei, meu Deus, olha a transformação. Quando a gente decide caminhar com Jesus, a transformação, ela vem. E aí você muda, até o seu semblante muda. Fica leve. O fardo de Jesus, ele não é pesado, ele é leve, né? E essa vida que eu tento apresentar para as pessoas tem um caminho, tem uma possibilidade que não traz dores, que não atrasa a tua vida. Que é leve. E traz a paz. Isso não significa que você não vai ter desafios, que você não vai ter problemas. A diferença é que você sabe que enquanto você passa por esses desafios, e às vezes até por deserto, você sabe com quem contar. Sim. Que é com Ele. Todo momento. Quando você fala de transformação, em todos os convidados, e até a nossa experiência pessoal, né, em vários setores da vida, a gente entende que existe um momento de decisão. Tem uma palavra que é um neologismo, essa palavra não existe, mas eu costumo falar em palestras, em alguns momentos, que é deciação. É você decidir e agir sobre aquilo. Porque você não só decidiu ter uma mudança, você agiu em cima daquele novo posicionamento que você queria ter. E a cada dia você foi plantando uma ação nova. E a lei do plantio, ele é opcional, mas a da colheita é inevitável. Então você conseguiu e vem colhendo os frutos de toda a semeadura que você teve. Quando você fala do término de relacionamento, é interessante porque eu fui casada há um tempo, né? Um pouco mais de 10 anos de relacionamento. E a mulher, quando ela se depara com ciclos, ela realmente faz esse questionamento. Por que eu estou vivendo esse mesmo ciclo com pessoas diferentes? O que é que está errado comigo? E o pilar espiritual que você mencionou, eu acho que assim, é a chave para o começo de toda transformação. Eu tive uma época igual a sua, né, de festa, de beber, de me relacionar com pessoas que não faziam o menor sentido. E eu falo na questão do vazio porque era um vazio que eu também sentia. E usava algumas coisas como uma fuga emocional. Hoje, para as mulheres que estão nos assistindo ao vivo, você que vai assistir gravado, e que de repente está passando por uma situação dessa, Meire, você falou um pouco da sua trajetória, mas o que é que você falaria para essas mulheres? Olha, o caminho é esse, hoje você consegue ter esse posicionamento, amanhã esse posicionamento, o que é que você diria para elas? Eu me comunico muito com mulheres hoje, né? Virei uma voz, uma conselheira. Me colocaram como mentora, aceito, porque eu sei que a experiência e a unção que eu carrego, de fato, tem ajudado outras mulheres. E aí, quando eu falo, olha, tem um caminho. Você precisa, primeiro, olhar para o seu passado, se perdoar por escolhas erradas, perdoar quem precisa liberar perdão. É uma chave que não tem por onde fugir.
Se você Sim. quer uma transformação na tua vida, você precisa perdoar e ser perdoado também. Exato. Então, é um dos primeiros pilares, assim, sabe? Sim. É liberar o perdão, perdoar quem precisa. Segundo, mudar a sua mentalidade, saber que você pode viver algo diferente. Que aqueles ciclos que se repetem, aquele padrão que se repete, não é o que Deus fez para tua vida. Existe algo novo e diferente. Porque quando a gente está em um relacionamento, a gente acha que é aquilo. Que não tem outra saída e que homem é tudo ruim mesmo. E que E é o poder da palavra, né, também. tem muita mulher que fala isso, homem é tudo igual. Tô aqui com ele porque se não for ele vai ser outro que vai fazer a mesma coisa. Só que não. Mentalidade. Deus faz nova todas as coisas que precisam de uma transformação. E Ele cria até aquilo que não existe para agradar o nosso coração. Não existe, é o padrão hoje, né? Não existe homem bom, não existe homem fiel. Mas se você profetiza isso, de fato não vai acontecer. Mas se você profetiza, não, existe uma pessoa boa. Existem homens que também estão procurando esse relacionamento com Deus em primeiro lugar, de honrá-lo, de colocar, sabendo Sim. que se errar comigo vai estar errando primeiro com Deus. Se você profetiza isso para a sua vida, você traz à realidade aquilo Sim. que ainda não existe. A palavra é muito É o poder forte. da fé. É a fé, na realidade, a certeza daquilo que não se vê. Sim. E a palavra, a nossa boca, ela tem o poder de gerar vida e morte. Qual a decisão que a gente toma? Gerar vida ou morte através da nossa palavra? Eu prefiro gerar vida. Amei, eu também. Eu prefiro trazer à realidade aquilo que me dá Sim. esperança e não aquilo que me deixa para baixo. E é isso que Deus nos ensina. Então, o perdão é um pilar, né? E você trazer a sua realidade, transformar a sua mente todos os dias. Porque Deus tem algo novo para nós todos os dias. E de não aceitar migalhas. Não aceitar migalhas. Eu vejo muitas mulheres aceitando migalhas. Ele me vê na segunda-feira, mas chega no final de semana, ele some. Mas na segunda ele vem com um buquê de flores. Na segunda ele vem me chamando para jantar. Mas e o final de semana? O que ele está fazendo? Para onde? E por que você está aceitando isso? É isso que você quer para o resto da sua vida? E às vezes tem mulheres, assim como eu, com mais de 40 anos, que está vivendo isso. Você tem tempo a perder? Isso aqui, um dia vai embora. Né? A juventude, ainda a pele ainda com um pouco mais de colágeno. Uma hora vai embora. Qual é a pessoa que você quer do teu lado para passar o resto da tua vida? Envelhecendo juntos. Envelhecendo juntos, né? Vivendo com um propósito. Sim. Por que aceitar migalhas se você pode viver o sobrenatural, algo extraordinário? Por quê? Você é pior do que eu ou você? Não. Você é feita em imagem e semelhança do Senhor, de forma única e especial. Deus nos fez. Não existe diferença entre eu e você e uma mulher que está vivendo o extraordinário. Não existe. Aí eu comecei a olhar a vida de quem estava vivendo o extraordinário. Aí eu comecei, isso é uma chave também. Sim. Eu falei, vamos lá, tem mulher vivendo o extraordinário, por que eu não estou vivendo? Por que eu não posso também? Aí eu comecei a ver a forma como se portava, os lugares que ela ia. Mulher vivendo extraordinário não estava na balada postando foto com um copinho de bebida na mão. Você que está em casa e quer ser essa mulher extraordinária, você já é. Na realidade, é só você começar a se perceber e se posicionar dessa forma, exteriorizar essa essência. Escuta essas dicas da Meire, porque são fundamentais. São fundamentais. Sim. Mulher que vive o extraordinário, não tá na balada, postando foto com um copo de bebida na mão. Não tá nas redes sociais e nas baladas mundo afora, usando roupinha chamativa, com corpo à mostra, postando biquinho. Não tá. Mulher que vive o extraordinário, ela tem uma postura de uma mulher elegante, uma mulher que não mostra tudo que ela tem um mistério no ar. Sim. Essa do mistério é boa. Essa do mistério é boa. Ela tem um mistério no ar. Ela fala, não, que mulher interessante. E às vezes a mulher fala, você tá falando isso porque você é bonita, a fulana é bonita. Você já percebeu uma mulher que talvez não seja um padrão, que as pessoas acham que é o mais bonito, tendo uma beleza que é incrível? Ela tem um mistério. Que ela carrega dentro dela, exterioriza-se de uma forma e dá um brilho, uma luz. É uma essência que é natural. Que é natural. De dentro, gente, é de dentro para fora, tudo. Como você falou, você estava um dia com a melhor maquiagem
mas o que você transparecia era uma tristeza, porque o que estava dentro de você não era aquela alegria. Não era. Isso faz toda a diferença. Então não adianta também você querer viver uma vida de uma mulher elegante se o que está dentro de você não for algo que realmente está vibrando, aquela alegria, algo que às vezes até a sua vida ao exterior aqui não esteja no melhor cenário, mas você tem tanta certeza de que você está sendo cuidada por um ser maior, aquele que comanda tudo, que não importa a sua realidade, o que ele fala que você é única, que você foi feita de forma especial, que você é mais preciosa do que finas joias. É isso que Deus fala. Quando você tem a certeza dessa identidade que Ele colocou em nós, com dons e talentos únicos, antes da gente nascer, antes da gente ser formada no ventre da nossa mãe, aí a gente toma posse e a gente se fortalece nessa palavra e fala, esse homem me tratando com migalhas? Aqui não. Agora eu sou uma mulher posicionada. Agora eu sou uma mulher que sabe quem é. Uma mulher que não vai aceitar qualquer coisa. Uma mulher que vai ser valorizada, que o homem vai ter orgulho de pegar na mão e falar, vem cá, você é minha esposa, você vai ser minha esposa agora. E vai ter orgulho de te mostrar para a família, para os amigos. E olha, mesmo se você for uma mãe solteira, assim como eu fui por 10 anos, vivendo sozinha com a minha filha, um homem de valor vai saber entender o teu valor. Ele vai saber que o teu valor não está no teu passado, nas tuas escolhas erradas. Ele vai saber que a mulher que você se formou e com as experiências vividas te trazem um valor ainda mais especial. Um homem de verdade. Então, mulher, se você já está com mais de 40 anos, se você é até uma mãe solteira que de repente passou por um divórcio e acha que acabou para você, que acabou para sua vida, entenda. A partir do momento que você se posiciona e sabe quem você é em Deus, em Cristo Jesus, você sabe que Ele já preparou um homem que vai te amar, te respeitar, cuidar dos teus filhos, te ajudar a ser a melhor mãe para os teus filhos, vai amar e respeitar e vai cuidar, sabe? Como um pai, ou até melhor do que o pai biológico, porque ele sabe que se ele ferir essa mulher, ele está ferindo primeiramente a Deus. E quando a gente fere a Deus, aí a coisa fica feia. Aí a gente está falando de um homem sacerdote que tem esse temor a Deus. Eu vou falar para vocês, a gente vai aprofundar. A Mary está trazendo aqui percepções e um ponto que se traz de uma forma muito leve é a autorresponsabilidade. Porque assim, é muito simples a mulher falar que o homem fez isso, o homem fez aquilo, e é um ponto. Mas a partir do momento que a gente olha para o nosso interior, igual você mencionou aqui algumas vezes, o que você fez, as decisões que você tomou que não foram as melhores. Porque os acertos e os erros faz parte de quem nós somos. A questão é o que a gente faz com tudo isso. O que a gente aprende para, de fato, ter um novo posicionamento daquele momento em diante. A gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. E eu vou trazer um tópico um pouco polêmico. Daqui a pouco eu aguardo vocês.
Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Eu tenho certeza que bolhas mentais aí de casa estão sendo rompidas. É porque as minhas já estão várias, né? Já tem vários insights aqui. E eu quero aproveitar aqui e agradecer. Kátia e Ingrid estão aqui fazendo comentários. Meire, você é maravilhosa, tá ali os comentários das meninas. Obrigada. A você que está nos assistindo, você que vai assistir depois gravado, manda seu comentário pra gente também. Ao final a gente vai colocar as redes sociais para vocês seguirem e acompanharem e se aprofundarem mais em tudo que está sendo pontuado aqui para vocês. E eu falei há pouco em relação à autorresponsabilidade, a Meire tem trazido muito essa percepção. A gente consegue mudar quem nós somos, mas mudar o outro talvez seja uma consequência da sua transformação, mas a decisão da mudança tem que ser de dentro para fora. Ela pontuou isso diversas vezes. Então, pegando um pouco em relação a essa percepção, Meire, a minha pergunta um pouco polêmica, talvez, Eita, né? Vai nós, ser no vamos lá. seguinte sentido. A gente falou que para mulheres que estão solteiras, que já tiveram suas experiências, né? Então, tem suas dores, suas crenças. Você falou pontos extremamente relevantes, que é a questão do perdão. Tem dois tipos de perdão. Você perdoar outra pessoa e você se perdoar. Eu acho que, dependendo da situação, é o mais desafiador. Muito. Pelo menos comigo foi assim, né? Anteriormente. E outros pilares que você mencionou. Mas e para aquela mulher que identificou tudo isso, só que ela tá em um relacionamento? Tem dois pilares, né? Ela tá namorando, por exemplo, ou noiva, ou a mulher casada. Que aí já muda totalmente o cenário. Então, assim, o que é que você diz para essas mulheres? Qual o seu conselho para elas se posicionarem? O que é que você diria? Ainda dentro dessa autorresponsabilidade, é claro que existem homens que o caráter aí tá super duvidoso e já se Sim. perdeu, mas eu costumo dizer que uma mulher que age com sabedoria, ela tem de fato o poder de mudar O ambiente. o ambiente, o seu redor. E eu vejo, muitas mulheres casadas tratando o homem com inferioridade, querendo tomar a posição dele dentro do lar, sabe? Fazendo Sim. com que ele se sinta inferior. Eu já encontrei homens que falam assim: Meire, conversa com a tua amiga, porque ela não deixa eu ser homem. Ela não deixa eu fazer as coisas para dentro de casa. Ela me xinga quando eu preciso resolver alguma coisa e por alguma razão eu ainda não consegui fazer. Ela me desonra na frente das pessoas. Essa não é uma posição de uma mulher que governa no seu lar. A mulher sábia, ela edifica a casa, assim Sim. como diz a Bíblia. E como que a gente edifica a casa na prática? Nas pequenas coisas. Uma mulher, ela tem o poder, sim, de fazer com que o homem sente na mesa dos reis. E também o contrário é verdadeiro. Ela tem o poder de destruir o lar e fazer com que o homem seja um mendigo, assim, sabe? Então, nas pequenas atitudes, colocando o homem, honrando o seu marido, colocando ele como sacerdote do lar, conduzindo ele em sabedoria, sabe? Permitindo que ele faça as pequenas coisas que precisam ser feitas em casas. E o meu marido, ele fala muito, né? Que ele fala assim: a Meire tem um jeito muito especial de me pedir alguma coisa sem me ordenar. Eu já vi ele Você já falando viu? isso também. Ele fala isso porque eu consigo, vamos dizer assim, Conta porque isso é bom. de uma forma muito sutil, fazer com que ele faça aquilo que eu acho que vai ser legal, sem parecer que eu tô dando uma ordem para ele. Sim. Porque homem nenhum gosta de receber ordem. Imposição. Ainda mais de uma mulher, entendeu? Homem que tá, né, fluindo aí na energia, a energia masculina, né? Ele não gosta que uma mulher ordene. Então ele fala assim: outro dia eu cheguei em casa e a lâmpada da sala estava queimada. E aí eu falei assim: amor, eu acho que fica tão melhor esse ambiente quando ele está iluminado. E aí eu não falei que precisava trocar a lâmpada, que a lâmpada estava queimada. Ele olhou para a lâmpada. No dia seguinte que tinha que comprar a lâmpada certa, ele chegou já com a lâmpada e trocou. Aí eu elogiei ele. Eu falei: nossa, amor, você é o homem mais incrível do mundo. É um pequeno detalhe. Eu podia, de repente, ter conseguido fazer aquilo sozinha,
por mais que fosse difícil para mim, porque é Sim. uma lâmpada lá específica, diferente. Sim. Mas eu poderia ter feito, ou poderia, como ele é muito ocupado, poderia ter pedido para um prestador de serviço ter feito aquilo. Sim. Mas não, de uma forma sutil e leve, eu conduzi ele a fazer aquilo que era preciso ser feito sem dar uma ordem. Sim. Então, a mulher tem isso. E eu vejo muitas mulheres também, Má, se colocando em segundo plano, não se cuidando mais, não se tornando Sim. interessante, estagnaram. Nasci Sim. assim, cresci assim, vou morrer assim. Ele que me aguente, porque ele já me conheceu desse jeito. Não, você tem a possibilidade de crescer, de evoluir, de aprender novas coisas, de estar no meio de pessoas certas. E as mulheres às vezes se acomodam, ou porque o homem já tem um padrão de vida bom, e aí fala, ah, não preciso fazer nada mesmo. Comodismo. Como acomodou. Simplesmente. Ou porque às vezes, né, estão lá os dois lutando, e as coisas estão difíceis, e aí acaba se esquecendo, vieram os filhos, filho pequeno, filho adolescente, e veio aquela confusão, e você acabou esquecendo aquilo que era prioridade para você, o seu casamento, se tornar uma mulher atraente, agradar o seu marido naquilo que você sabe que Sim. ele gosta. Hoje, por exemplo, eu sempre fui mais loirinha, assim como eu tô agora. Sim. Mas os últimos meses, meu cabelo foi escurecendo e eu tava mais castanha. Sim. Não tava do jeito que o Edgar me viu. E ele falava assim, eu acho tão bonito quando você fica mais loira. Ele aprendeu com você a técnica. Sabendo que ele foi pela tangente ali, né? E aí hoje eu fui arrumar o cabelo, eu falei, puxa mais umas mechas, me deixa mais loira. Aí ele viu a foto que eu postei, ele falou, nossa, que gata, você tá linda. Então assim, eu agradei ele de uma forma que eu não tô perdendo a minha identidade para agradar ele, porque para mim tudo bem ficar mais loira. Sim. E eu sei que ele gosta, por que não, sabe, agradar? E tem São mulher os pequenos detalhes. que não faz por pirraça. Pra tipo assim, não, ele não merece. Eu agradar meu marido, eu não. Às vezes até gosta, só que só pela pirraça acaba não fazendo. E aí assim você vai destruindo o seu relacionamento, vai fazendo com que o homem perca o encanto. Você não é aquela mulher mais que fala coisa interessante. Quando ele chega em casa, você só reclama, só fala das coisas ruins que aconteceram. Não fala nada de novo, só fala da notícia ruim que tá passando na televisão. Gente, quem que aguenta? Quem que aguenta? Se transforma, vai assistir podcast da Má, sabe? Vai ver assunto interessante. Vamos assistir o Bolha Mental para romper essas bolhas e tirar esse estigma das más notícias, né? Más notícias. E aí sempre o comentário é, ai, você viu a economia? Ai, você viu o artista tal, fulano de tal, o que aconteceu? Sempre um assunto que não é relevante, um assunto que não tem profundidade, um assunto que não é leve. Aí você vai se tornando chata. E que homem que aguenta uma mulher chata? Seja você uma prioridade, vai fazer um exercício, vai cuidar do seu cabelo, sabe? Vai evoluir mentalmente, espiritualmente, vai se conectar mais com Deus. São pequenos detalhes que fazem com que o todo seja incrível. Sim. E que você transforma o todo. Aí você tentou de tudo e seu marido não fez, não mudou. Aí você recorre a Deus. Então, nem tudo está perdido, não é o ponto final, nem tudo está perdido. Você vai falar um pouco sobre isso e qual a sua percepção sobre quando o relacionamento ele deve chegar ao fim e quando não? Como ter esse discernimento? À luz da palavra de Deus, um relacionamento, um casamento só pode acabar. Sim, casamento sim. Um casamento, né? Um casamento só pode acabar se existe uma infidelidade. Sim. E eu acredito que dentro da infidelidade acaba tendo a violência doméstica também, se a mulher sofre algum tipo de agressão. Risco de vida, né? Eu acredito que isso aí tem a legalidade, né, perante Deus, para que você, né, destrua essa aliança, porque foi uma aliança quebrada. A partir do momento que o homem não cuida de você, que ele não te trata como uma mulher preciosa, a mulher que Deus deu para ele, ele quebrou uma aliança e ele, no mundo espiritual, tem legalidade para que essa aliança seja de fato rompida. E o outro motivo seria o jugo desigual. Você já tentou de tudo, você já apresentou Jesus para ele, você já, sabe, apresentou ele da melhor forma, né, Jesus, Sim. E não houve uma mudança. Pelo contrário, o homem te critica, não deixa você ir para a igreja. Aí, dependendo da situação, existe também
é lícito, né, Sim. perante a palavra de Deus que exista o divórcio, mas eu costumo dizer, Deus odeia divórcio. Sim. Ele odeia, mas ele também detesta quando ele vê a criação dele sendo maltratada, sendo ofendida. Então, Não sendo honrada como não deveria. sendo honrada como deveria, né, humilhada. Então, assim, eu acredito que Deus fica muito mais furioso em ver alguém maltratando a criação dele, com a Sim. criação perfeita dele. Então, ele não gosta de divórcio, mas eu acredito que nesses 2 casos ele dá uma autorização. Sim. Mas depois de tentar de tudo, sabe? Tem as tentativas, As gente. Não é tentativas. chegar em casa e dizer vai terminar hoje. Não é esse o objetivo. Não. É realmente investir energia, viver um processo de transformação. Lembrando que relacionamento é feito de 2 pessoas. Então, não é um lado e o outro, mas você vai fazer aquilo que te cabe. Então, buscar se lapidar, eu acho que comunicação também é fundamental nesse processo. Então, você se abrir para o seu cônjuge e receber, ter o coração aberto também para receber, porque às vezes a mulher vai pontuar algumas coisas e a percepção do homem é uma e da mulher é outra. Só que eu acredito que quando tem unidade de linguagem, todo mundo está olhando na mesma direção e trazer essa troca e buscar de fato ajustar, as coisas são ajustáveis. Então, quando os 2 querem, não tem como dar errado, só tem um caminho que é dar tudo certo, porque sempre dá tudo certo. Isso é fundamental. Você falou aqui um ponto também essencial, que é a mulher ter o cuidado do corpo, da alma e do espírito. Você tem vivido, até com algumas mulheres, né? A gente estava conversando aqui antes do início do programa, sobre essa questão da espiritualidade. Fala um pouquinho para nós, assim, o quanto é importante, inclusive, estar no meio de mulheres que querem a mesma coisa. Porque, por exemplo, se você me conhecesse há 4, 5 anos atrás, gente, totalmente diferente, já compartilhei aqui com vocês um pouquinho, e venho vivendo um processo de lapidação que eu acredito que é contínuo, que a gente sempre está buscando a nossa melhor versão. E o quanto está no meio de pessoas, de mulheres que têm os mesmos princípios e valores e querem chegar ao mesmo objetivo, ou seja, também está olhando naquela direção, faz toda a diferença. Fala um pouquinho para nós o que você tem vivido com essas outras mulheres, como que tem sido essa transformação corpo, mente e espírito. Essa jornada é muito interessante porque ela é dia a dia. E comigo acontece todos os dias, inclusive. Eu, por exemplo, mudei todo o meu armário. As roupas que eu usava, não existe mais nenhuma lá. E até hoje, as roupas que eu uso, eu ainda falo, nossa, eu usei essa roupa semana passada. Não, mas ela ficou mais grudada aqui. Não, essa roupa eu não vou usar mais, porque o Espírito Santo, ele vai nos moldando e vai colocando, olha, essa roupa para uma mulher casada, uma mulher que está se comunicando com outras mulheres sobre vestes, não tá legal. Então, todo dia é uma coisa diferente, todo dia. A questão da bebida alcoólica também, algo que eu achava que era normal, tudo bem, eu não tô ficando bêbada, eu tô só bebendo aqui, mas se você não tá bem, se você não tá bem com você mesma e você não tá nos ambientes certos, você coloca uma bebida alcoólica na sua boca e dependendo com quem você está, você abre, dá legalidade para o inimigo entrar e fazer uma bagunça na sua vida. Então, a nossa mudança, ela é gradativa, não é de um dia para o outro. A gente muda tem uma chave que vira assim de uma hora para outra. Fala, não, chega, não quero mais viver, o que eu preciso fazer? Mas a mudança, ela vai acontecendo dia após dia. E quando a gente pede a Deus para que Ele nos mostre o que precisa de transformação, Ele vai mostrando. Então, os ambientes certos, né? Eu falei, esse final de semana aconteceu um evento grande ali no Interlagos, e eu vi muita gente que eu conheço indo lá, porque tinha uma banda antiga que tocou, que era da época da adolescência, mas eu sei que, por exemplo, algumas daquelas mulheres, elas estão em busca de uma transformação. E aí elas estão lá, normalizando uma conduta em um ambiente que às vezes é muito carregado. Ali tem pessoas usando drogas, ali tem pessoas sendo promíscuas. Para que estar num ambiente como esse? Para que viver querendo uma nostalgia de algo que passou, sendo que tudo pode ser feito novo de novo? Sabe, o passado ficou para trás. Fica guardando fotos de relacionamentos. Presentes de ex, que isso vai ocupando um espaço para que coisas novas não cheguem a você. Então, gente, você que já terminou o relacionamento, faz um
dá uma olhada, né, no seu armário, o seu guarda-roupa, o que é que você tem de presente do relacionamento passado para que você dê espaço para o novo de Deus na sua vida. Então, isso é importante. Isso é energia, né, Mary, também? É. Você acaba carregando energia que não faz mais sentido para você. Não faz. Terminou o relacionamento, tem meses, tem anos, enfim, às vezes tem um presentinho. Eu fiz isso ano passado. Você fez. Ano passado eu olhei e tinha uma joia. Gente, isso aqui não faz mais sentido, lindíssima, mas não é esse o ponto. Se desfaz disso, porque não faz mais sentido para a versão que você é hoje e para a versão que você quer ser no amanhã. Tem uma história interessante, você falou de joias, né? Sim. Eu também tinha feito uma limpa assim que que a gente foi para casar. Eu Sim. casei faz 1 ano e pouco e antes de casar eu fiz uma limpa. E eu tinha presentes desse último relacionamento. Sim. E eu falei, eu vou manter, porque de tudo que ele fez eu sofrer, pelo menos as coisas caras que ele me deu, Olha isso. pelo menos alguma coisa ficou. E tinha bolsa cara mesmo, tinha bolsa da Chanel, sabe essas coisas caras, Sim. sandália, Dolce & Gabbana, Gucci, coisa cara. E aí eu tava aprendendo aquilo porque eu falei, sabe, pelo menos agora coisa cara ele me deu. Sim. E eu fiquei prendendo. E quando eu percebi que eu ia casar, eu falei, não é... Sair para jantar com meu marido com uma bolsa que aquele rapaz tinha me dado. Eu falei, vai doer meu coração, mas eu vou me desfazer. Aí o que eu fiz? Algumas eu vendi para bazares. Sim. E aquele valor eu acabei investindo para ajudar alguém. Não Sim. foi para meu próprio benefício. E ali eu fiz uma limpa. E aí tinha ficado uma joia também, uma joia bonita, que eu sabia que tinha sido cara. Sim. E eu gostava dela porque ela era bonita. Sim. E eu tinha mantido, ela não estava usando mais, mas deixei ela lá. Aí outro dia, em junho, quando eu ia fazer 1 ano de casada, eu olhei a minha caixinha de joia e falei, nossa, essa joia ainda tá aqui. Eu falei, não, vou me desfazer. Peguei, joguei fora a joia. E era linda. Eu falei, eu não vou pensar. Não vou pensar. Não vou olhar, eu sei quanto custa, mas não tô nem aí. Peguei e joguei fora. Coloquei no saquinho e coloquei no lixo. E aí, eu não tinha falado pro meu marido, né? Sim. E aí, na mesma semana que eu fiz isso, eu não tinha contado nada pra ele. Ele não sabia disso. No dia que a gente fez 1 ano de casados, ele me aparece com uma joia muito mais linda. Olha isso. Que eu sei que foi muito mais cara. E foi assim, foi algo que, de fato, no mundo espiritual, eu abri espaço. Eu estava me prendendo, achando que eu não ia ter uma outra joia tão bonita quanto ou mais. Falei, não, eu vou ficar com essa joia. Enquanto meu marido poderia, sim, me dar uma joia muito mais linda. E eu estava ocupando o espaço. A partir do momento que eu liberei o espaço, ele veio, ele podia ter me dado outra coisa. Muito maior. Muito maior. Ele podia ter me dado, sei lá, um sapato, ele podia ter me dado qualquer coisa, mas ele foi muito específico, ele me deu uma joia, sabe? Porque Deus é perfeito em tudo Ele que é faz. perfeito, Em cada mínimo detalhe. É. Gente, eu tô com alguns insights aqui, tenho certeza que você em casa também. Curta, comenta, compartilha com outras mulheres, que faz todo sentido para você, mulher, que se questiona por que eu tô vivendo essa vida, ou esse relacionamento, ou você tá solteira, mas percebe que só tem atraído relacionamentos no mesmo ciclo, com o mesmo perfil de homem. Então mude você e lembre-se que a transformação é de dentro para fora. A gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa e eu quero, Meire, com todos os convidados, quero que você deixe uma mensagem para o público, principalmente, óbvio, né, para as mulheres. Então, assim, se Deus chegasse para você e dissesse, Meire, você tem uma mensagem final para deixar no mundo nessa geração, para ecoar por todas as gerações, qual seria essa mensagem? A mensagem é que Deus tem algo novo, sempre mais novo e melhor do que aquilo que a nossa mente pode imaginar. Às vezes a gente fica preso a algo porque os nossos olhos físicos só conseguem observar aquilo, só conseguem visualizar aquilo, enquanto Deus tem algo magnífico. Eu sei que tem mulheres que estão num propósito, querendo casar, tem mulheres que querem uma transformação no casamento, e eu posso te garantir que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele faz nova todas as coisas, e Ele traz infinitamente mais. Enquanto eu fiquei estagnada na minha vida, achando que eu era merecedora de receber migalhas, de receber pouco, que a vida boa, a vida feliz, a vida de verdade, com significado era para todo mundo, menos para mim,
eu de fato não vivi aquilo que Deus tinha para minha vida. Mas a partir do momento que eu me arrependi das péssimas escolhas que eu fiz e de não ter colocado Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu me perdoei a quem precisava de perdão também, e renovei a minha mente, e renovo todos os dias, o que era sobrenatural, que era muito maior do que eu imaginei que poderia acontecer, tem acontecido comigo. E eu desejo e eu profetizo isso para a tua vida, que aquilo que precisa ser destravado, aquilo que você precisa liberar, soltar, para que as coisas que Deus planejou para você aconteçam, que você tenha clareza daquilo que precisa ser, sabe? Não quero mais, eu solto, eu tiro, eu faço espaço, eu estou fazendo espaço para o novo de Deus entrar na minha vida. Que Ele te dê essa consciência, essa clareza do que precisa ser feito para que você viva o extraordinário. Porque a vida com Ele, de obediência, de santificação, de separação, é muito além do que a gente pode imaginar. Amém. Recebemos, né? Nós aqui no estúdio, você de casa também. E como é bom, gente, a gente conversar com pessoas, não homens e mulheres, que têm vindo aqui no programa, que fala daquilo que tem autoridade, que tem experiência. Isso faz toda a diferença. Não é só falar daquilo que pode ser feito e dar sugestões para você, é daquilo que tem sido aplicado na vida da própria pessoa. Então, a Mary tem vivido isso, passou por um grande processo de transformação. E lembre-se do que ela falou, a semeadura é todos os dias. Então, hoje você planta, sim, e amanhã vai plantar de novo. E você vai estar sempre nessa lapidação de quem você é hoje, buscando uma versão melhor no seu amanhã. Então, isso é extraordinário. Você olha para dentro de você, mulher. Quem é você hoje? Qual a sua visão de futuro? E eu vou deixar aqui um convite para vocês, algo que a gente estava falando também antes do programa começar. Eu estou num propósito da oração às 3 da manhã e a Meire também está num propósito, junto com várias mulheres. Ela abre uma live ao vivo às 3 da manhã. Então, convida. Tem mais quantos dias de oração? Até quarta da semana que vem. Quarta da semana que vem. Então, tem vários dias. Você que quer viver um novo processo de intimidade com Deus, porque é sobre você e Deus no seu secreto. Então, esteja 3 horas da manhã. Acompanhe a Meire nas redes sociais. Ela vai deixar aqui o Instagram dela. Entrem e se permita viver um processo de lapidação. Às vezes a gente se pergunta por que a nossa vida não muda. Só vai mudar quando você decidir e agir sobre isso. Abra seu coração para o novo de Deus, porque Ele sempre faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar, do que nosso coração pode imaginar e idealizar de alguma forma. Mary, obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, transmitindo um pouco da sua trajetória, de tudo que você tem vivido. Ama a sua vida cada vez mais. E deixa para o público qual a sua rede social, para quem quiser te acompanhar, entender melhor e receber mais daquilo que ela colocou só um pouquinho aqui para nós, obviamente. Passou tão rápido, né? Tem muita coisa, eu compartilho muito de conhecimento, de experiência, daquilo que Deus tem colocado no meu coração, nas minhas redes sociais. O meu Instagram é Meiri, com I no final, Meiri, com I, Oliveira SP. Então lá também tem um link para você entrar no meu grupo do WhatsApp, das Mulheres Decididas. A gente vai começar uma nova jornada. Recentemente eu finalizei 21 dias de transformação lá nesse grupo e foi incrível. Essa coisa de liberar espaço, jogar presentes fora, se desfazer, abrir espaço para o novo. Foi uma jornada. Cada dia tinha uma atividade, foi muito transformadora. Liberar o perdão, sabe? Foi muito legal de se olhar com mais cuidado, com mais delicadeza, com mais amor. Então, eu te convido porque a gente vai começar uma nova jornada lá no Grupo das Decididas. E eu também tenho um curso para mulheres que querem se preparar para o casamento. Ele também fica lá na minha bio do Instagram. Um acompanhamento, dicas, conselhos e atividades práticas para você ser a mulher que o Senhor fez para você viver. E a jornada da oração da madrugada está sendo maravilhosa, é um sacrifício, a gente sai da zona de conforto, mas quando a gente coloca nossos joelhos no chão, na madrugada, onde não há distrações, onde tem uma afluência, né, maior no mundo espiritual, onde a gente se coloca ali num lugar de luta mesmo, de batalha,
o Senhor nos ouve. Então eu te convido também, essa madrugada teremos a live às 3 horas da manhã e assim vamos até a madrugada de quarta-feira da semana que vem. Eu te espero lá, vai ser maravilhoso, tá sendo. Já vai ser e cada vez mais, e que bom. Então se permita, viva o melhor de Deus para sua vida, abram seu coração, que com certeza o melhor já aconteceu. Você só vai viver aquilo que Deus já preparou para sua vida. Mais uma vez, obrigada por tudo, obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Deus abençoe cada vez essa jornada, que mais e mais mulheres sejam impactadas pela sua voz, por aquilo que você carrega, porque eu sei que é genuíno, porque vem de dentro para fora. Então, quando isso acontece, não tem como ser diferente a não ser dar tudo certo e vidas serem transformadas. Acho que essa é uma das nossas missões. As pessoas buscam muito sobre propósito e etc. Mas quando você compartilha daquilo que você vive ou você viveu, não tem como ser diferente. Então, Deus abençoe cada vez mais. Então, hoje, 3 horas da manhã, até quarta-feira da semana que vem, nós esperamos cada um de vocês. E, gente, toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês, aguardo. Semana que vem, obviamente, também convidados super especiais, sempre escolhidos a dedo, porque tem uma semente de transformação para levar para a sua vida e, claro, romper bolhas mentais. Um beijo no seu coração de casa e até quinta-feira. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine.